Você controla ou você é controlado pelas suas emoções? Essa é uma dúvida muito comum, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa dúvida aqui. Então vamos lá entender primeiro o que que é emoção. Emoção é um instinto de proteção do nosso cérebro. Então elas são inatas, a gente não aprende a ter emoção, a gente sente desde pequeno para a gente poder preservar a nossa própria vida. Então as emoções são boas. Várias teorias sobre emoção é falado, né? Sobre T5, T7 emoções. Eu acredito muito nas 5 emoções básicas, que são elas: tristeza, alegria, raiva, medo e nojo. São 5 emoções básicas que são instinto de autoproteção. Sem elas, a gente coloca a nossa vida em risco. Então, as emoções, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Ah, Elaine, então elas controlam a nossa vida? Aí vamos lá, elas não controlam a nossa vida, a gente tem uma capacidade de controlar. Como que a gente tem capacidade de controlar, Elaine, se elas são inatas, se elas aparecem? Elas aparecem e eu vou ter que gerenciar como elas aparecem, como que eu vou dar uma resposta às emoções. Aí, isso tem a ver comigo. Então, muitas pessoas acham que não tem capacidade de controlar. A capacidade de controle nós temos, que é o autocontrole das emoções. Como eu faço isso, Elaine? Primeiro, eu tenho que entender o que eu estou sentindo numa situação. Sem entender, eu não tenho como controlar e gerenciar as minhas emoções. Então, numa situação, eu preciso entender o que aquela situação me disparou. Então, por exemplo, eu tô na rua e aí eu passo por um cachorro. E aí, eu vou verificar o que eu senti por aquele cachorro. Então, numa hipótese, eu tô na rua, passei por um cachorro, esse cachorro latiu pra mim. Isso me gera medo. E aí, eu identifiquei que eu tenho medo. O que eu vou fazer com esse medo? Aí que eu tenho várias possibilidades de resposta. Geralmente, diante de medo, um indivíduo pode paralisar, ele pode enfrentar ou ele pode fugir. Então, o que a gente precisa pensar? A emoção, ela é inata, o sentimento, ele é aprendido. Essa entre emoção e sentimento. Ah, Elaine, eu pensei que fosse tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Emoção é algo inato. Eu venho com elas para autoproteção. O sentimento é algo aprendido. Ou seja, através de uma experiência que já envolveu a emoção, eu começo a criar um pensamento que reforça aquilo. E aquilo vira um sentimento. Vou explicar melhor através de exemplo. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um sentimento. Ninguém nasce com ansiedade. Mas muitas pessoas têm ansiedade, Elaine. Tem muitas pessoas com ansiedade. Mas ela não é básica, não é uma emoção básica. Ela vem da emoção de medo. Então, através do medo, eu começo a desenvolver um sentimento de ansiedade. O que é esse sentimento de ansiedade? É eu tentar me proteger de vivenciar situações de medo novamente. E aí é onde nasce esse sentimento de ansiedade. A ansiedade não é eu querer toda hora prever o que vai acontecer. Eu fico toda hora maquinando na minha cabeça como que vai ser o meu futuro, o que vai acontecer, como eu devo agir. E eu não paro de pensar lá na frente, não é? Então, por quê? Porque eu quero me proteger de um possível medo. E aí, por isso que eu geralmente desenvolvo ansiedade. Por que geralmente eu desenvolvo ansiedade? Tem na minha família pessoas mais ansiosas. Geralmente, as pessoas que têm uma ansiedade têm um pai ou uma mãe ou alguém muito próximo que criou, que é ansiosa e ela aprendeu a ser ansiosa através dessa pessoa. É muito comum isso acontecer. É claro que isso a gente não tem consciência disso, mas é o que acontece porque é uma forma de pensar. Então, por exemplo, se minha mãe era uma pessoa muito ansiosa, eu via toda hora minha mãe falar: ai meu Deus, o que vai ser? A gente vai viajar, ai meu Deus, como que vai ser? Aí você via toda hora sua mãe prevendo o futuro, toda hora muito ansiosa, toda hora num desespero muito grande. Como que você aprendeu a pensar? Como ela.
Porque se você não aprendeu ou não teve um outro modelo, não questionou aquilo, você começa a achar que a melhor forma de pensar é essa, que dessa forma você se previne de situações de risco. Só que a ansiedade não é a melhor estratégia para a gente se prevenir de situações de risco. Depois a gente pode falar em outro momento sobre isso, né? Porque a ansiedade, vou falar um pouquinho, muito rapidamente sobre isso, que eu acho que muita gente vai ser beneficiada. Então, como que eu lido então, Elaine, já que a ansiedade não é a melhor forma de me proteger de uma situação de risco? Eu sempre me dou recursos. Se eu sou uma pessoa que sou preparada, que sei que eu tenho recursos para enfrentar qualquer problema, eu não preciso ficar antevendo o que vai me acontecer. Porque se eu tenho todas as ferramentas comigo, eu não tenho medo de chegar em algum lugar e estar despreparada. Então é isso, eu me capacito para viver as situações e tenho percepção dessa minha capacidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho na casa de alguém. Eu sou uma pessoa da construção. Eu vou fazer um serviço. Não sei exatamente qual é o serviço. O que eu faço? Vou levar todas as minhas ferramentas. Porque aí eu não fico assim, e se acontecer alguma coisa que eu não tô levando martelo? Então, eu levo toda a minha caixa de ferramenta, porque pode acontecer qualquer coisa e eu vou estar precavida para qualquer coisa que acontecer. É assim que a gente lida com situações de medo. Eu começo a ver os potenciais que eu tenho dentro de mim. E aí, sabendo que eu tenho muito potencial, eu sei que por mais que aconteça um imprevisto, eu posso estar preparada para lidar com aquela situação. Então, isso reduz muito a ansiedade. Então, numa situação, né, que a gente acha que os sentimentos ou as emoções controlam a gente tem que entender que os sentimentos e as emoções aparecem como instinto de autoproteção. Mas a gente precisa entender qual é a origem dessa emoção, o que essa emoção me faz pensar o tempo todo, e aí eu vou dar uma estratégia melhor de enfrentamento. Eu vou começar a criar recursos melhor para enfrentamento dessa situação. Assim eu tô me preparando melhor e assim eu não fico o dia inteiro sentindo aquela emoção. O dia inteiro mal por alguma coisa. O dia, o mês, o ano. Tem pessoas que arrastam uma emoção por muito tempo, porque aquela situação acontece e toda hora ela traz aquilo à tona de novo através do pensamento. O nosso cérebro, ele não identifica se está acontecendo ou não, se aquilo é real ou não. Ele só faz a gente se proteger. Então, se mentalmente eu estou pensando, o meu cérebro não fala assim, ah, não, é só mental, não está acontecendo nada. Não. Ele vai produzir reações no meu corpo para que eu me defenda. Então, eu tenho medo vou fazer alguma coisa no meu trabalho, vou fazer uma apresentação no meu trabalho. E eu tenho medo das críticas, né? Fico muito ansiosa por isso. Aí eu fico tentando prever toda hora o que vai acontecer. Eu fico tentando prever o que as pessoas vão me perguntar em relação àquilo. Eu tenho como fazer isso? Não. Por mais que eu saiba, eu não trabalho isso. Aí eu fico toda hora tentando prever o que as pessoas vão pensar. E aí o meu cérebro acha que aquilo está acontecendo de fato. E ele está ali, liberando reações químicas, liberando hormônios, liberando neurotransmissor para que eu tenha uma ação. E aquilo nem está acontecendo ainda. Então, por isso que eu fico, às vezes, num estado muito prolongado, com a emoção e com o sentimento dentro de mim. Mas lembra, a duração daquela emoção e daquele sentimento não é tão prolongado. Eu que vou prolongando com os meus pensamentos. E aquilo, às vezes, nem está acontecendo. Só o fato de imaginar, eu sinto. Porque lembra, o cérebro, ele não entende se é real ou se é imaginário. Ele só protege. Há erro do cérebro? Não. Nós que precisamos ter mais percepção sobre aquilo que nós pensamos e sobre aquilo que nós sentimos, porque aí eu vou ter uma capacidade maior de gerenciar as minhas emoções, de gerenciar os meus pensamentos e de ficar mais tranquila com as situações que acontecem no meu dia a dia.
Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aproveitado. Se ficou alguma dúvida, vocês colocam aqui no comentário. Eu posso fazer mais vídeos explicando. Se vocês tiverem outras ideias a partir desse vídeo, de algum questionamento que possa me gerar um outro vídeo, coloca aqui que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.